Gente, uma criança no meio de uma briga entre o pai e a mãe. O casal se separou, a Daiane, a mãe, conseguiu a guarda da pequena Bia, de 2 anos. O fato é que o relacionamento estava cada vez pior. Aí o que eles fizeram? Um acordo. Um acordo de cada vez um ficava com a criança, o pai vinha fim de semana e ficava com a menina. Mas teve um fim de semana que o pai pegou a Beatriz e sumiu. A mãe ficou desesperada. Além disso, tem também mensagens que esse rapaz manda para a Daiane ameaçando ela. Você vai conhecer a história desse casal e esse pai que fugiu com a própria filha às vésperas do Natal. Aqui no Balanço Geral. Põe no ar. Foi em Pontal do Paraná, litoral do estado, que a Daiane conheceu o Maicon. Veio morar com ele em Curitiba. E 3 anos depois teve a Beatriz. Mas algo não ia bem. Segundo Daiane, Maicon estava cada vez mais viciado em drogas. Quando eu descobri que ele estava usando droga, ele queria me coagir a ficar com ele desse jeito. Que ele ia mudar, que não sei o quê. E foi quando eu fui cansando. Fui simplesmente saindo dali, sabe? Aí ele não ia mais para casa, ele posava fora. Daí até quando eu cheguei em casa não tinha minha TV, minhas coisas lá. Foi quando eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com um cara desse? Ele vendeu tuas coisas? Ele vendeu minha TV, que fazia 3 dias que eu tinha comprado, e vendeu minha máquina. E ele só falou que ia devolver o dinheiro quando eu voltasse com ele. A amiga e comadre, que prefere não mostrar o rosto, avisou sobre o perigo. Eu sempre falei pra Dai, só que a Dai não queria acreditar. Mas eu sempre falei que ele é usuário desde sempre, eu acho, tenho certeza. A essa altura, Daiane já não via futuro na relação. Estava cansada de trabalhar dia e noite e todo o dinheiro que entrava em casa saía por causa do vício de Michael. Foi aí que ela decidiu terminar. Mas e quem ficaria com a pequena? Beatriz, de apenas 2 anos? No início, a ideia foi fazer um acordo. O que ela não esperava era que Michael não cumpriria com a palavra. Como eu tenho a medida protetiva, eu não podia chegar perto dele, nem ele perto de mim. Então a gente precisou da intermediação dos avós. Daí os avós ficaram de buscar ela no Campo Comprido. Eu arrumei ela toda arrumadinha e levei até o Campo Comprido. Eu e a mãe da Cal, né? E a gente chegou lá, levaram e o combinado era até 6h30. 6h30 meu irmão foi lá, eles não me ligaram, não me avisaram nada. Simplesmente, a hora que ele chegou lá, eles falaram que o Michael tinha pegado ela para tomar sorvete e não tinha voltado até aquela hora. Daiane tentou conversar com o Michael sem sucesso. Do outro lado, o que ela ouviu foram ameaças. Trancar bem a porta, tá? Porque daqui a pouco eu tô por aí. Entendeu? A gente vai acertar as contas que você me deve. Bem de pertinho. Entendeu? A gente vai acertar bem de pertinho essas contas aí. Quero ver lei que me segure. Lei que me segure. Pra mim não fazer qualquer que eu tô planejando e que já planejei aqui, ó, na minha cabeça. Porque você é uma burra, um otário. Nesses áudios que já estão com o advogado da Daiane, a ameaça é bem clara. Você tá brincando com a sua morte, cara. Você tá adiando sua morte. Agora não tem nada a ver com justiça, esse negócio é pessoalmente agora, entendeu? Imagine você ameaçando uma pessoa que você vai dar um tiro, entendeu? Que você vai sequestrar a filha e vai acabar com a vida, entendeu? Eu acho que é uma pessoa que tem que ser preso o quanto antes, porque ele faz mal à sociedade. Para a Daiane e para a comadre dela, está claro que houve participação dos pais do Maicon, avós da pequena Bia, nessa história toda. Os avós falam que ele saiu sem nada, sendo que ele foi visto saindo de mala de viagem e uma bolsa com a Bia. Então eles estão mentindo, eles estão ajudando ele. Você acha que eles armaram? Sim, eles armaram tudo isso para pegar ela. Os avós que dizem que amam a menina, né, estão ajudando esse absurdo. Imagina, a criança tem 2 anos, ela tinha que estar com a mãe, ela tinha que estar num ambiente seguro. Toda a história tem 2 lados. Por enquanto temos a versão da Daiane, da comadre dela. Mas qual é o outro lado dessa história? O que diz a família do Maicon a esse respeito? Nesse momento, estamos aqui em Colombo, bairro Roça Grande, e a gente vai bater na casa dos avós da Bia para ver se eles têm informações sobre a menina e o que eles acham dessa história toda. Por muito tempo, Daiane, Maicon e Bia moraram nesse local, que é a casa dos avós. A mãe de Maicon está em casa. Depois de uma longa conversa, ela aceita falar sobre o caso, mas com uma condição.
Ela não quer ser identificada. A mulher acusa a nora de não ser uma mãe presente. Ela tirava da minha casa para deixar na casa dos outros, para ela ter a liberdade de solteira dela. O Michael não gostava dessas atitudes dela, porque às vezes o meu filho trabalhava de Uber, ela deixava meu filho final de semana cuidando da filha, para ela sair com as amigas dela bebendo nas lanchonetes ali na 15, onde que ela trabalha. Será que essa avó sabe o paradeiro de Bia? Quando ele saiu daqui, ele falou que ia se enfiar numa favela, que ia deixar não sei com quem lá, que ele tinha arrumado casa, que ele tinha arrumado emprego. Essa menina tá bem? Não sei dizer se tá bem, se não tá bem, se tá morto, se não tá morto. Mas como que uma avó não sabe onde que tá a neta? Não sei, não sou Deus e não tenho bola de cristal para saber. E as ameaças de Michael, a ex-esposa? Falar é fácil, eu quero ver provar. Tem o áudio aqui. Falar é fácil. E daí? E o áudio vai provar alguma coisa que ele fez? Acho que ele não vai matar ela. Ele fez isso? Não fez. Mas você acha certo o Michael ter pego a menina e ido embora? Não sei, eu não acho certo, né? Nem que fique com ele, nem que fique com ela. Fato é que a cada dia desaparecido com a criança, Michael complica a situação dele. A verdade é que ela não tem com quem deixar a Bia, e tudo quanto for de mal do Michael que ela puder fazer contra ele, ela diz que ia fazer. Nesta semana, a Justiça concedeu a guarda provisória de Beatriz, a mãe, Daiane. O documento foi assinado nesta quarta-feira, dia 23. E em meio a brigas e mágoas de um casal, está uma criança de 2 anos. Onde está e como está a Beatriz na véspera de uma das datas mais importantes do ano? Vai ser muito triste, sabe? Uma criança longe da mãe, longe de quem ama, porque onde ela tá, isso não é amor pra mim. Não vai ter Natal. Vai saber se ele deixa na mão de quem, alguém faz alguma coisa com ela. Eu tenho muito medo, sabe? Eu preciso dela pro Natal. Eu não posso passar o Natal sem ela. Eu não posso. Não vai ser Natal. Tudo pra mim, meu Deus do céu, eu nem imagino isso. Gente, agora há pouco, a Daiane mandou uma mensagem aqui pra gente, falando o seguinte, falando que a criança, ela foi devolvida a ela. Eu perguntei mais detalhes sobre isso e olha o que ela me disse, né? Perguntei, mas e como ela está? Como está a pequena Beatriz? Ela disse que ela estava suja e toda molhada, de acordo com a mãe. Agora há pouco, essa é uma atualização de momento, a criança voltou para o colo da mãe. Agora, a grande questão é a gente entender o seguinte, a partir do momento que a criança volta para o colo da mãe, o Michael fica tranquilo? Não paga por nada? Afinal, a Bia está com a Daiane? Ou será que o Michael vai pagar mesmo assim? Para entender isso, estamos aqui no estúdio do Balanço Geral com o advogado Walter Benigno. Doutor, obrigado pela sua companhia e participação aqui. Imagina, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente sabe que a menininha voltou para os braços da mãe depois de ficar mais de uma semana com o pai. A mãe conseguiu a guarda. Esse tipo de atitude, o que pode render para o pai? Ele pode ser punido por isso, doutor? Esse tipo de situação é o que a gente chama de alienação parental, né? O pai não se tratou de um sequestro porque era o pai, né, biológico e não havia, o que me parece, nenhum detentor do poder familiar, aí, no caso da guarda, né, da menor. Então, nesse caso, como a mãe conseguiu a guarda provisória, o pai terá que pedir uma regulamentação de visitas. E aí, em pedindo essa regulamentação de visitas, o juízo, né, a vara de família e sucessões vai decidir, o juízo dessa vara vai decidir se o pai tem condições ou não de ver a filha, né? Ao que me parece, não é o momento correto, né, de o pai ficar com a filha novamente. Isso precisa ser resolvido, né? A guarda provisória quer dizer que agora a menina não pode mais ficar com o pai. Tem que ficar prioritariamente com a mãe? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, a guarda, o termo guarda é um termo genérico, vamos dizer assim. Ambos sempre têm a guarda, né? A guarda, por si só, ela é compartilhada. O que significa isso? Significa que tanto o genitor quanto a genitora
tem a obrigação e a responsabilidade de cuidar daquele menor, do infante. Então, nesse sentido, a guarda é compartilhada. A guarda da casa, do domicílio, foi dada à mãe. Então, a mãe é que tem o poder de cuidar dessa criança, de dormir com essa criança e aí decidir se ela vai ou não nesse momento. Entendi. Doutor, esse tipo de situação a gente está colocando aqui porque me parece que é muito comum. Talvez quem está com o Balanço Geral hoje está se vendo ou vendo pessoas que conhecem na mesma situação. Casal que terminou, separou e uma criança que paga por uma disputa ali que é do casal, né, doutor? Isso é normal de acontecer? Infelizmente, é muito comum a gente encontrar casos assim, Manuel, porque muitas famílias não têm essa estrutura psicológica, né? Ou foram pais muito novos, ou são famílias muito pobres e que não têm a instrução devida para ter uma criança, né? E aí acaba acontecendo e depois as coisas mudam, não é mesmo? Então, a partir desse momento, você verifica que muitas famílias têm esse problema. E aí o pai tem que entrar com um pedido de regulamentação de visitas, a mãe pedir os alimentos, para que essas situações sejam regulamentadas e a criança, o melhor interesse da criança, seja priorizado. Doutor, a gente viu áudios, ouviu, né, melhor dizendo, áudios do Michael para a Daiane. A gente consegue, minha diretora, repetir esses áudios, será? Porque esses áudios me chamaram muito a atenção, gente. Tem essa questão, né? A gente não vai conseguir repetir, mas ele fala em algum momento, olha, tua morte está perto, você não brinque e tal. Esse tipo de ameaça pode ser utilizada contra o pai, contra o Michael? Sem dúvida, né? Esse tipo de ameaça, ele passa, inclusive, a criança a um estado de... como que eu posso dizer, um estado diferente daquele que ela estava inicialmente. Agora, quando a gente está decidindo na vara de família e sucessões, a gente já pode passar por uma vara da infância e da juventude, que é quando a criança está sofrendo algum tipo de ameaça. Porque nesse caso, apesar de o pai estar ameaçando a mãe, a criança está no meio disso tudo, né? Então, como é que uma mãe vai conceder uma visita ou um passeio ao genitor desse infante, dessa infante, se ele faz esse tipo de ameaça? Ameaça também é crime, né? Então, eu tenho certeza que os advogados já devem estar tomando as providências necessárias para que essa regulamentação de visita não aconteça da maneira como ele pretende. Tem muita gente participando. O Sérgio do Bairro Alto fala que está numa disputa com a ex pelo valor da pensão. E ela está impedindo ele de ver a filha por causa dessa disputa. Isso pode ocorrer? Não. As mães, os pais, eles têm que ter em conta que o convívio familiar, a convivência, ela é baseada sempre nesse princípio, do princípio de que a criança tem que ser o fundamental nessa história. Diferente disso, a pensão alimentícia tem um binômio, que é possibilidade, necessidade. Qual que é a possibilidade que o pai tem de dar um valor de pensão e qual que é a necessidade que a criança tem de receber determinado valor. Mas isso nada impede de ter a convivência. A convivência familiar é uma coisa, né? E, inclusive, para a criança é importante, né, doutor? Para finalizar aqui, a gente está falando com o doutor Walter sobre todos esses casos envolvendo família. Eu te pergunto o seguinte: qual é a melhor forma de resolver? Qual que é a dica que o senhor dá para casais que estão nesse tipo de disputa? De fato, procurar uma ajuda profissional, me parece. Sem dúvida. A mediação hoje é um caminho muito mais tranquilo de resolver esse tipo de situação, tá? Fazer uma mediação com um profissional específico, né, dessa área de família, ou procurar um advogado de sua confiança para que resolva essa situação e pensem sempre na criança. O pai tem que ficar de lado, a mãe tem que ficar de lado, sempre, nesse momento, pensar no melhor para a criança. Doutor Walter Benigni, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, aqui, por ter bom nos Natal. atendido. Feliz Natal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.